discutir o senador Carlos Portinho. Em primeiro lugar, elogiar no relatório do senador Irajá, primeiro a autoria do senador Jorginho, que é o senador que representa o micro e o pequeno empreendedor, hoje governador, em breve, na verdade, governador de Santa Catarina. Certamente Santa Catarina vai dar um salto enorme com a sua gestão, e ele deixa aqui como legado esse último projeto, né, que o senador Irajá foi magnífico, se dedicou sem dúvida alguma a esse belo relatório, e eu tenho primeiro que agradecer a ter admitido parte, ainda que em parte, a minha emenda número 1, e aí é um trabalho de todos os senadores aqui presentes dessa comissão de atualizar a tabela do micro e do pequeno empreendedor, né? Esse é uma verdadeira vitória para todos aqueles que empreendem no nosso país e que empregam nos seus negócios, e certamente vai reduzir o fracionamento de empresas, que era o jeitinho, né, legal, né, mas era um jeitinho que muitos empreendedores tinham que fazer quando alcançavam certo faturamento por resultado da boa gestão, da sua competência, mas que se desencaixava dos limites. E agora, atualizado esse limite, o micro e pequeno empreendedor tem uma grande vitória com o relatório do senador Irajá. Eu agradeço por ter aceitado a minha emenda número 1, que também é de iniciativa do senador Jorginho Melo, do PL. Com relação à parte não acatada, que muito bem se manifesta, o senador Fernando Bezerra, eu havia conversado com o senador Irajá e peço por isso também a sua reflexão, porque não há dúvida, o que não está em dívida ativa, negocia-se com a Receita Federal. Agora, a partir do momento que judicializou, pelo menos ingressou em dívida ativa, quem tem o controle, inclusive, desses processos é a Fazenda Nacional. Isso dá agilidade à transação tributária. A transação tributária, a partir da Procuradoria, ela está sedimentada. Na própria lei da SAF é o que permitiu aí, por exemplo, diversas empresas, sociedades anônimas, ou seja, para diversas empresas dos mais variados tamanhos, isso se dá com a Procuradoria. Por quê? Porque já está em dívida ativa. Eu entendo que o que não está é a Receita Federal. Ela tem o seu papel e é bom que ela corra, inclusive, para fazer as transações antes de levar a dívida ativa e aumentar a dívida com isso, no caso aqui do pequeno e do microempreendedor, né? Porque aumenta, na hora que entra em dívida ativa, começa juros, encargos e outros encargos que incidem. E quem tem o controle disso, né, quem tem o arquivo, falando português claro, é a Procuradoria da Fazenda Nacional, no caso das dívidas com a União. E ela tem tido essa postura proativa de buscar a conciliação com os seus devedores. E isso é muito bom para o Estado, que recupera os valores, que desafoga o Poder Judiciário. Muitos casos desses, inclusive, senador Fernando Bezerra, já estão ajuizados. E é a Procuradoria que tem o controle dos processos judiciais. Ela que sabe, e nesses processos tem tem outros encargos que a Receita vai ter que consultar a Procuradoria. Se for mantido o texto, ela vai ter que consultar a Procuradoria para saber qual é o valor da dívida, o que é encargo, o que é custa processual, se já ajuizado, honorários, etc., né? E isso vai demandar mais tempo para a composição e vai demorar mais tempo, consequentemente, para ingressar nos cofres públicos os valores de uma eventual transação tributária. Então, assim, eu peço a reflexão do senador Irajá para que seja atendida a emenda integralmente, matéria sedimentada, outras empresas de outros tamanhos já se valem da transação tributária. Foi um grande avanço legislativo, como disse o senador Fernando Bezerra, fruto do nosso trabalho aqui no Senado Federal, a transação
transação tributária, a composição, né? E a gente tem avançado também em outros projetos de arbitragem, inclusive está aqui, a gente deve avançar no próximo ano, na esfera tributária, né? De matérias tributárias, por arbitragem, para desafogar, né, o judiciário, as execuções fiscais, exatamente permitindo a transação. Então, há uma competência, como disse o senador Fernando Bezerra, própria, mas há esses outros fatores, fator de agilização da própria transação, fator de concentração dos processos na PGF-N, que tem o valor do montante total da dívida e que vai compor. Então, eu peço essa reflexão ao senador Irajá. Sei que a Receita, deixando claro, ela se opõe, né? Mas a gente não deve entrar nesse embate, eu acho, porque a matéria está sedimentada e o melhor é que fique, quando já em dívida ativa e a partir da dívida ativa, somente na mão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que tem feito um belo trabalho, registro aqui. Com a palavra para discutir o senador Ângelo Coronel. Vai ser necessário, tenho certeza que o senador Irajá vai refletir, até porque estamos falando a mesma coisa, gente. O senador Irajá, na sua fala, não essa última, mas a anterior, ele fala em 3 momentos. Um momento em que cumpre a Receita Federal, que não há inscrição da dívida ativa, então cumpre a Receita Federal fazer essa negociação, e ela poderá fazê-lo, ninguém está suprimindo. E há outros 2 momentos, quando há inscrição na dívida ativa e quando há a judicialização, a cobrança judicial. Nesses 2 outros momentos, o próprio senador Irajá reconheceu na fala que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, porque é óbvio, a dívida ativa é com ela e ela é autora do processo de execução. Então eu acho que a gente está falando a mesma coisa. O que o senador Bezerra bem coloca é que o texto da lei deve ficar claro, e eu vou ler o texto para mostrar que estamos falando a mesma coisa. Artigo 10A da minha emenda. A transação na cobrança de créditos tributários em contencioso administrativo fiscal poderá ser proposta pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, etc. Então, em contencioso administrativo fiscal. A gente está falando da dívida inscrita e da dívida em execução. Senador Irajá, a gente está falando a mesma coisa, apenas deixando claro na lei que quando há o contencioso administrativo, contencioso presume a participação da Procuradoria da Fazenda, que é o agente do contencioso da União, né, será a transação feita com a Procuradoria. Eu, sinceramente, todos recebi sim a manifestação do ministro Paulo Guedes, mandou no meu zap, como acho que fez com todos os senadores, deixando claro uma questão que está sedimentada, ninguém está alterando. A gente não quer deixar dúvida. Quando em contencioso, Procuradoria da Fazenda Nacional. Não é uma questão só de honorários, não. E eu vou ser bem sincero, se o contribuinte deixou chegar no contencioso administrativo, ele sabe que se sujeita, além dos encargos, aos honorários e às custas judiciais. E aí o outro argumento, de vários aqui falados, da agilização, da concentração no único órgão, que é o titular do contencioso administrativo, porque ele tem o valor atualizado das custas, não é só os honorários, não. Porque o contribuinte deixou chegar, ele poderia ter negociado com a Receita Federal antes, mas ele deixou a inscrição em dívida ativa. E ele sabe que tem custas e que tem honorários, né? Inclusive, a negociação pela Procuradoria tem sido até mais vantajosa para o contribuinte do que com a própria Receita, mesmo com custos e honorários, em muitos casos. Né? Então, assim, eu acho que estamos falando a mesma coisa. O senador Irajá falou dos 3 momentos, e a gente está aqui no artigo 10, como eu li a transcrição da emenda, deixando claro que é com a Procuradoria no contencioso administrativo fiscal somente. Antes, lógico, com a Receita Federal por exclusão.
Então, acho que a gente está próximo de chegar aqui, porque estamos falando, sinceramente, a mesma coisa. Há manifestação favorável do governo, sim, senador Irajá. Não sei se Vossa Excelência recebeu, mas todos aqui receberam, né? E não é uma questão, ao contrário, de corporativismo com PGFN, não tem nada a ver, mas o contribuinte também ganhou tempo ao deixar a dívida chegar ao contencioso administrativo, sabendo dos encargos a mais que há numa cobrança judicial. Senhor presidente, é rápido, é só para dizer... O senador Carlos Reising queria falar? Só rápido. Perdão, perdão, é porque a minha assessoria até destaca que no artigo 12A diz que não incidirão honorários. Desculpa se eu roubei a palavra. Era isso que eu ia falar. É só para deixar claro que não incidirá honorários sobre a parte do contencioso administrativo que seja incluído na negociação da transação tributária no âmbito da PGFN. Portanto, é só para todos ficarem com a informação precisa. Senador Irajá.